chegamos agora na parte das áreas de influência. Continuamos falando de Guerra Fria. Na verdade, qualquer assunto depois de 1945 pode ser colocado no contexto da Guerra Fria, né? Vai depender do prisma, vai depender do campo de visão que você quer colocar sobre a sua analogia aí. E aí as áreas de influência, elas são, né? Nada mais, nada menos do que o lugar onde nós vamos propor as nossas experiências, né? Então as áreas de influências, elas serão utilizadas aí como campos de experiência do capitalismo e do socialismo. Como áreas de influência, nós temos a antiga Indochina, né? Que vai se transformar em Vietnã, Laos e Camboja por causa da Conferência de Genebra. E aí a gente coloca aqui o Vietnã. Mentira, vou colocar na ordem. Primeira área de influência aqui, ó, Alemanha. Isso aqui ficou definido no Acordo de Potsdam, lembram? Conferência de Potsdam. Na Conferência de Potsdam, a Alemanha foi dividida. Então nós temos a Alemanha Ocidental e nós temos a Alemanha Oriental. Vou mudar aqui, ó, para ficar tudo entendível. Oriental e a Alemanha Ocidental. Entenderam porque eu mudei ali, né? Só por causa da setinha para ficar no lugar certo. Então nós temos aqui a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental, capitalista. A Alemanha Oriental, socialista. E aí eu quero usar a Alemanha para trazer para a gente aqui uma noção de realidade. Pessoal, aqui, ó, nessa fronteira que a Bia criou aí, ó, aqui nessa fronteira, existe um negócio chamado espelho. Vou até escrever isso aqui para você nunca mais esquecer. Espelho. Que é o espelho criado lá no Renascimento. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais belo que eu? O que é o espelho? Quando o ser humano que está no Ocidente chega aqui e olha, ele vê o Ocidente, né, desenvolvido, luzes, pisca-pisca, enfim, cabuloso. Quando o cara do Oriente chega aqui e olha para o espelho, ele vê um país atrasado, em detrimento em quem? Ao Ocidente. Ele vê um país para trás, retrógrado, etc, etc e tal. E por que você está falando que isso aqui é um espelho, Anderson? Porque aqui, na Alemanha, os capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra e França, tiveram que investir pesado para mostrar que essa Alemanha é melhor que essa. Então você tem que ter o espelho aqui, ó, para demonstrar que um é melhor que o outro. Por que você está falando isso, Anderson? Quando a gente vai para o Brasil, nós não temos espelho no Brasil. O Brasil vai ser um bloco capitalista, ele vai estar dentro do bloco capitalista. Mas tinha um paralelo aqui ao socialismo? Não. Então, se não tinha um espelho no Brasil, não investiram tanto quanto investiram na Alemanha Ocidental. Entenderam? Porque aqui eu precisava de mostrar pro mundo que aqui desenvolve mais que aqui. E aí eu meto grana. Muita grana. Para vocês terem ideia, gente, sinônimo de desenvolvimento é luz. A própria prova do Enem, né, um belo dia, perguntou, né, colocou um mapa de... Eles colocaram um mapa de satélite, né, uma foto de satélite, e aí eles colocaram na prova, né, as luzes, né? O que você tinha que responder era qual que era a parte mais desenvolvida. Eles colocaram o globo. A parte mais desenvolvida é a parte que estava mais iluminada. Era essa a resposta da questão. É isso aqui. Então é como se você estivesse colocando mais luz no Ocidente e lá no socialista não tantas luzes assim. Então essa parte tem bebida que pisca e essa não. Demorou? Espelho. O espelho vai acontecer na Coreia do Norte e Coreia do Sul, até hoje, né? A Coreia do Norte, para nós, é o patinho feio da história. A Coreia do Sul, super desenvolvida. Quando eu digo patinho feio, gente, é aquela que não desenvolveu, é aquela que é conservadora, né, etc e tal. Professor, Cuba não tem espelho para Cuba, gente. Não tem. A Cuba, na verdade, é um socialismo combinado. Se vocês forem pensar que Cuba só permanece do jeito que era até hoje, porque os russos entraram em acordo com os Estados Unidos,
Cuba não tem nenhuma história sozinha, só pra gente entender o que eu tô falando. Como assim, Anderson? Ô, gente, Cuba viveu sobre a sombra da Rússia. Porque na crise dos mísseis, o combinado entre os Estados Unidos e os russos era: eu tiro os mísseis da ilha cubana se você não toscar mais a mão em Cuba. Beleza. Nunca mais os Estados Unidos pôs a mão em Cuba. Porém, entretanto, fizeram um embargo econômico, que é o que atrasou todo o processo de desenvolvimento cubano. E que não tem nada a ver com o que está acontecendo lá agora, né? Não estou querendo comentar isso não, porque vai dar problema. Mas, enfim, capitalismo, socialismo. Aqui tem um espelho. Quando tem um espelho, você desenvolve um lado mais que o outro, justamente de propósito. Até porque esses caras aqui têm uma organização, uma visão de sociedade que esses aqui não têm. Esses aqui pensam no indivíduo, então eles potencializam o indivíduo. Aqui, teoricamente, potencializa coletivo. Teoricamente, porque não é assim que funciona. E outra coisa, a União Soviética, com a morte do Stalin, não está nem um pouco animada a ficar investindo nos outros países, tá? Vocês vão ver que quando entra o Nikita Khrushchev lá, ele vai fazer o processo de desestalinização. E aí eles param de investir muita grana nas repúblicas socialistas. Eles buscam mais para a própria Rússia do que para a República Socialista como um todo. Então aqui tem um espelho. Então eu vou influenciar a Alemanha Ocidental, enquanto o outro vai influenciar a Alemanha Socialista ou a Alemanha Oriental. Qual Alemanha é a melhor é o julgamento que quem está vendo vai fazer. E é lógico, né, que a olho nu, quando você olha aqui, o julgamento que você faz inicialmente que a Alemanha capitalista é muito melhor do que a Alemanha socialista. Pessoas queridas do meu coração, eu não gosto de ficar em cima do muro. A teoria marxista ela é muito bonita, porém, entretanto, ela nunca aconteceu. Da forma que o socialismo aconteceu e da forma que o capitalismo acontece, para mim não me agrada nenhum dos dois. Embora eu acredite que a teoria capitalista ela não propõe, em teoria, o sentido da coisa, quando foi criado pelo Adam Smith, ele não propunha a opressão do dono sobre o produtor. Ele pensava numa lógica econômica comercial. Essa prática econômica capitalista foi traduzida pelo ser humano como aquele que oprime e aquele que é oprimido. Então, o que tem um meio de produção espreme o que não tem até a morte dele, até o sangue sair, por uma vontade própria. Porque se a gente for parar para analisar, todo ser humano no mundo capitalista tem dignidade de vida, ou tem condições de ter dignidade de vida. Se a gente parar com esse negócio de uns quererem mais que os outros, dessa imposição de que existe uma classe maior que a outra. Esse é o problema. Se a gente vive numa sociedade que ela produz muito até hoje, e você pega e coloca salários, condições, e na verdade, esse capitalismo aqui a gente ainda tem que dividir ele, né? Por quê? Porque na América, no país de terceiro mundo, ele acontece de um jeito. Nos países de primeiro mundo, ele acontece de outro jeito. Por exemplo, pobre em país de primeiro mundo tem acesso a um monte de coisa que pobre em país de terceiro mundo nunca vai ver. O salário no país de primeiro mundo é melhor. Só estou mostrando para vocês que as vertentes elas são variáveis. Não dá para a gente cravar, é assim, assado. A nossa visão aqui, ela não é uma visão de águia, ela é uma visão de galinha. A águia, quando ela quer ver, ela sobe. Sai da sua zona de conforto e tenta ver o todo. O brasileiro tem visão de galinha, ele só vê ali em volta dele. É por isso que eu convido vocês a nunca parar de estudar, para vocês terem visão de águia. Porque eu consigo ver o capitalismo para uma sociedade muito bacana. Eu consigo ver isso. Só que nós precisamos entender como que o ser humano vê isso, né? O ser humano tem que parar de querer ele ganhar sozinho eu do que nós. Nós podemos ganhar muito mais do que eu. Até porque a essência de uma empresa não é eu, é nós, né? Já imaginaram a Fiat sem nós? Presta atenção que nós somos todos funcionários da Fiat. Pensa a Fiat sem nós. Não existe a Fiat. Ela depende do funcionário para produzir. Sacaram a jogada? Lá na Alemanha, na Itália, os pensamentos já são diferentes. Nos países de terceiro mundo é que nós temos ainda um capitalismo avassalador que destrói tudo. Né? Nós fomos feitos para serem explorados, não se esqueçam disso. Bom, então nós temos aí a área de influência da Alemanha. A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E aí, pessoal, qual outra área de influência que nós vamos ter aqui? Nós temos o Vietnã.
o Vietnã. Vai ser dividido em Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. Vietnã do Norte, socialista. Vietnã do Sul, capitalista. No Vietnã, nós temos problemas. Por quê? Porque o Vietnã era para se tornar uma nação só. Não se tornou por quê, professor? Porque o Dinh Diem Man não quis participar das eleições de unificação. Aí os Ho Chi Minh lá, né, fizeram o processo de invadir o Vietnã e aí o pau quebrou. Aqui, ó, no Vietnã, nós temos, talvez seja o único campo de guerra direta, né? Nós temos a participação dos militares norte-americanos. Nós temos a participação dos Estados Unidos da América, com soldados, tá? Inclusive, eles perdem feio no Vietnã, tomam uma lavada. Por que, Anos? Porque os soldados americanos não estão preparados para guerrear no Vietnã. Inclusive, surgiram vários filmes, né, para tentar reconstruir a imagem do exército americano frente ao que aconteceu no Vietnã. Nós temos filme de Rambo, Chuck Norris, né, tentando reconstruir. O melhor filme de guerra do Vietnã que vocês podem assistir é Platoon. Vai dar uma boa vista. Por que você não está aprofundando aqui no Vietnã? Porque vocês vão ter isso no vídeo que eu vou colocar para vocês aí, que é um vídeo só sobre atualidades, beleza? Não vou aprofundar em nenhuma das guerras aí, porque isso eu faço lá de forma separada. Tem basicamente um vídeo para cada conflito desse aí. A Coreia, né? Nós vamos ter área de influência nas Coreias. Coreia do Norte, Coreia do Sul. Do mesmo formato. Norte, socialista. Sul, capitalista. Não é isso? A Coreia do Norte vai ser separada pelo paralelo 38. Beleza? Com a guerra da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, o paralelo do 38 se mantém. E aí vai ser feito o acordo, né, um armistício de Panmunjom. O armistício de Panmunjom coloca 4 quilômetros de área desmilitarizada. 2 quilômetros para cada lado. Aí você divide Coreia do Sul e Coreia do Norte. E por que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte não juntou, Anderson? Porque aqui, gente, morreu gente demais. E eles não chegavam num acordo. Então resolveram manter, através do acordo de Panmunjom, o paralelo 38. A diferença é que eles criaram essa ideia de área de desmilitarizada de 4 quilômetros aí, tá? Beleza? O que mais, Anderson? Aí nós temos todos os conflitos árabes israelenses. O que mais, Anderson? Aqui nós temos a América, né? A América é um lugar diferente, é um lugar que nós temos que falar com certo carinho. Mas por enquanto eu vou ficar por aqui, tá? Pra gente poder discutir um pouquinho aí e pra gente poder também ter coisas para falar daqui a pouco. Beleza?